Boa tarde a todos. Imenso um prazer estar aqui com vocês, participando de mais um Quintas da CEBIC. Hoje levando para um assunto de maior gravidade, e a palavra que a gente quer transmitir a vocês é gravidade do problema. Ele não é um problema simples, por tudo que a gente tem trabalhado, né? E nós vamos tentar transmitir a vocês, de alguma forma, o que nós pesquisamos, o que já sabemos de informações, o que nós pretendemos agir, como estamos agindo, o que já foi feito. Então, nós temos toda uma sequência em cima disso. A gente tem dividido o problema de duas formas. Um lado é a causa, que são os aumentos e a escassez dos insumos nossos. Essa é a causa de uma série de malefícios, nos quais quem vendeu, quem contratou uma obra, agora está difícil de entregar, quem vendeu um imóvel está difícil de suportar a diferença de aumento de custo. Como é que eu lanço um novo empreendimento? Na próxima segunda-feira, a gente vai lançar os índices imobiliários e nos próprios índices imobiliários já fica muito claro esse assunto lá para todo mundo. Mas, afinal de contas, tem uma causa que é esse aumento. E o efeito que a gente está tentando defender o setor é na linha de criar condições para aquilo que foi contratado, de alguma forma, ter algum tipo de reequilíbrio de contrato, para que possa haver uma compensação de um fato que foi um fato extemporâneo, um fato que não era previsto nenhuma bola de cristal, né? Que efetivamente aconteceu e desequilibrou contratos, e isso precisa ser, de alguma forma, discutido em tudo aquilo que vai ser feito. Tá? Nós dividimos, então, a participação. Inicialmente, o Dionísio vai fazer uma apresentação da pesquisa que a gente fechou hoje ao meio-dia. Na sequência, o Carlos Eduardo vai falar sobre as ações que nós estamos tomando sobre os efeitos. E aí não é porque isso esteja limitado à obra pública, é qualquer tipo de obra, desde que seja razoável ela poder ser reequilibrada, né? Na sequência, eu vou entrar mostrando um PowerPoint da situação do problema real no Brasil e no mundo, com informações de hoje até. E depois, na sequência, a gente vai fazer uma enquete com vocês. É muito importante, nós vamos parar uns 4, 5 minutos para vocês responderem esta enquete, uma série de perguntas ali para nos balizar. Logo na sequência dessa enquete, a gente volta e entramos daí dizendo o que nós já estamos organizados, o que nós estamos programados para serem feitos, né, reuniões que nós temos na sequência com o governo e coisas desse tipo, e depois a gente abre para perguntas e respostas, e, afinal de contas, o nosso debate, que é a parte mais rica e importante da nossa conversa. Tá? Então, eu queria imediatamente já passar para o Dionísio. Dionísio, faça, por favor, apresenta aí a pesquisa. Tá bom. Quem vai colocar? Já vai colocar. Bom, essa pesquisa foi feita a toque de caixa. Na véspera do Carnaval, o presidente José Carlos nos solicitou que fizesse uma pesquisa rápida, com o máximo de resposta possível, e a gente até agradece a todos que prontamente responderam. A gente só teve durante o Carnaval e a gente obteve 376 respostas. Para a anterior que a gente teve, tivemos 490. Então, foi um número bastante bom. E a pergunta base, pode passar, era se nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, no seu estado, teve aumento de alguns insumos. Lembrando que a última pesquisa semelhante que a gente fez, a gente se retratou até o mês de outubro de 2020, o período de outubro de 2020. Então, o mês de novembro e dezembro não estaria nem posto aí, né? Foi até teve um Sinduscom que levantou essa questão, depois que a gente já tinha mandado tal, e o presidente José Carlos nos questionou quanto a esse fato. Mas mesmo com a questão sendo restrita a janeiro e fevereiro de 2021, vocês vão ver que, mesmo assim, a questão do aumento não parou,
conforme havia dito, principalmente o pessoal da indústria siderúrgica, que essa questão estaria normalizada. Então, vocês veem que janeiro, aço foi o maior, 73% dos que foram perguntados nos informaram que houve um aumento superior a 10%. Pode passar. Cimento, 40%, mas você vê que 50% colocaram que teve de 0 a 10%. Então, você pensar que 90% do público teve aumento no cimento nesses meses de janeiro e fevereiro desse ano. Areia, o percentual cai para em torno de 70 e poucos por cento, mas continua sendo, né? Teve um aumento no insumo. Próximo. Concreto, está aí 88%, teve um aumento de 0 até um aumento no intervalo de 0 a 10% e acima de 10%. Prossiga. Brita vai na mesma ordem. Bloco cerâmico, idem. Veja que sempre não tem aumento, é sempre uma parcela bem inferior. Bloco cerâmico, bloco de concreto da mesma forma. Cabos elétricos, então, é um horror, né? 95%, está parecendo pior, menor apenas que a reprovação do cara do Big Brother essa semana, né? 93% esquadria. Louça metálica, 87%. Louça sanitária. Asfalto, né? Isso aí diz muito respeito ao Carlos Eduardo e ao pessoal da infraestrutura. Veja que tal. Revestimento cerâmico, possível. Tinta e mistura. Você vê que somado algum percentual de aumento sempre passa de 80%. Prossiga. Tubos e conexões, 97%. E aqui, uma outra questão que é nevrálgica também, né? Ontem a gente teve uma reunião dos presidentes de comissões para discutir esse aspecto e o Carlos Henrique da Bahia pontuou muito essa questão do desabastecimento de forma generalizada, a questão do desabastecimento e o não cumprimento do prazo. Vocês vejam que numa taxa elevada, acima de 30%, você tem esquadria, louça sanitária, cabo elétrico, bloco cerâmico, revestimento cerâmico, tubo de conexão e aço, o campeão, tudo com problema de desabastecimento em sua cidade. Você vê. E o prazo de entrega maior que o habitual na sua cidade, então, aí o percentual aumenta bastante, quase 50%. Bloco cerâmico, louça sanitária, esquadria, cabo elétrico, tubo de conexão de PVC, revestimento cerâmico e aço novamente. Então, essa questão do desabastecimento, que em algum sentido preocupa tanto quanto, se não mais, principalmente obras públicas, né? Está se vendo que isso pode ter um impacto no curto prazo bastante grande. Presidente, são esses os slides que a gente conseguiu, a toque de caixa, apresentar. Bom, vamos lá. Por que a pesquisa que mostra o óbvio que todos nós sabemos? Porque, às vezes, a gente precisa demonstrar o óbvio. Ao final, quando vocês verem o que nós temos pela frente, vocês vão entender a importância de uma pesquisa desse tipo e que o Dionísio fez em 2021 exatamente para demonstrar que o problema continua, né? O problema não estancou, não é um problema do passado, é um problema realmente atual e que tende a continuar. Esse que é o que nos assusta muito pela gravidade do assunto. Eu queria passar, então, para o Carlos Eduardo. Carlos está coordenando aí um trabalho junto com outras entidades, magnífico, que quem sabe até estejam nos assistindo aqui, poderia até ter colocado aqui conosco, de palestrante, né? Mas que nós vamos tentar passar, então, para vocês aí o que o Carlos está fazendo. É meio esquisito, até não leve em consideração. Primeiro a gente falar no efeito, depois falar na causa, né? Mas é que o efeito, como já está mais ou menos encaminhado, a gente está pensando que já tem um caminho a ser seguido, e a causa ainda é um problema maior, ele é mais difícil de ser discutido, mais complexo, então a gente deixou para depois. Vai lá, Carlos Eduardo, por favor. Ok, presidente, boa tarde aos meus companheiros de bancada aqui e a todos que estão nos assistindo. Falar um pouquinho, como o presidente Zé Carlos colocou,
dos efeitos das consequências desses aumentos abusivos, extraordinários que a gente vem sofrendo no campo dos materiais de construção. A consequência natural desses aumentos na absoluta maioria dos contratos, sejam eles de obras públicas, sejam eles de concessões ou outros, é o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Em outras palavras, tais aumentos vêm provocando alteração significativa naquela equação pactuada inicialmente entre o contratante e o contratado. Essa equação inicial, como todo mundo sabe, ela tem uma finalidade, que é manter a relação de igualdade entre as obrigações assumidas pelo contratado e a remuneração que vai ser devida para esse contratado. No caso dos contratos de concessões, em sua maioria quase absoluta, há a figura da matriz de riscos, que, quando bem elaborada, ela já prevê as condições e a forma de tratar essa questão do reequilíbrio. No entanto, a expressiva, se não a totalidade, dos contratos de obras públicas sequer dispõe de matriz de risco. Então, o reequilíbrio, nesses casos, é tratado por aquilo que a lei dispõe. No caso, eu vou falar da Lei 8666, que regula a grande maioria dos nossos contratos de obras públicas. Essa lei regula a questão do reequilíbrio de forma apenas conceitual. Quando ela diz que o reequilíbrio será devido quando sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis. Isso é um conceito. Não há uma objetividade no tratamento dessa questão. Os aumentos extraordinários de preços que nós estamos vivendo desde o ano passado, com certeza, não há dúvida nenhuma, caracterizam essa situação prevista na lei. Ok, a lei, então, prevê que o reequilíbrio financeiro, econômico-financeiro, é devido na situação que nós estamos vivendo. Qual é, então, a dificuldade ou as dificuldades que nós estamos vivendo no campo do reequilíbrio dos contratos? Eu diria que a principal dificuldade é a própria subjetividade da lei. Faço algumas perguntas. Qual a dimensão de um aumento de preços que caracteriza esse aumento como extraordinário? Como comprovar tal aumento ou tais aumentos de preços? No caso da administração, aceitar que é devido ao reequilíbrio. Qual a fórmula que deverá ser aplicada para calcular esse desequilíbrio? Não há nenhuma referência objetiva na lei que responda a essas questões. E digo mais, no vazio da lei, quem ocupa esse espaço é o Tribunal de Contas da União, através dos seus acordos. Bom, então, quais as ferramentas que estamos preparando para orientar as empresas no caso das solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro? Primeiro campo, o amparo legal. O site da CEBIC já dispõe de uma cartilha completa, com perguntas e respostas, que dão todos os elementos necessários para fundamentar juridicamente um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Segundo, embasamento técnico, esse de extrema importância. A CEBIC, junto com o Sinicom, junto com a ABSEM, que é a construção metálica, e a ABSIC, que é a construção industrializada de concreto, essas entidades estão encomendando 2 trabalhos para 2 fundações de renome para mostrar a evolução de preços no período, principalmente da pandemia, de janeiro de 2020 até agora, de materiais mais significativos que foram eleitos aí pelas 4 entidades. E mais, o trabalho deve mostrar, e é isso que importa muito, não só a evolução dos preços, mas caracterizar que essa evolução é excepcional. A excepcionalidade da variação dos preços. As nossas entidades selecionaram os seguintes materiais: aço plano, aço não plano, vergalhões, cordoalhas, cimento, tubos de PVC, fios de cobre, blocos de concreto, materiais cerâmicos, esquadrias de alumínio, tijolo cerâmico, concreto, tubos de concreto,
cabos elétricos e quadros elétricos. São 15 materiais que foram selecionados. As entidades que vão fazer esse trabalho, ou que deverão fazer esse trabalho, são a Fundação Dom Cabral, que é inquestionável aí o renome que ela tem em termos de produção de trabalhos, etc. Fundação Dom Cabral, baseada na evolução de preços do SINAP, ou seja, Caixa e IBGE, que deverá ser referendado pela Caixa. E a segunda entidade é a Fundação Getúlio Vargas, que deverá executar o trabalho com base no seu próprio levantamento de preços, ou seja, no seu banco de dados já existentes. Por que não partimos nas duas entidades para fazer uma pesquisa própria? Primeiro, que isso exigiria a configuração de uma nova metodologia técnica para ter credibilidade no resultado. Segundo, uma metodologia que deveria identificar, no primeiro passo, quais eram as fontes de fornecimento de dados em todas as praças, etc. No mínimo, isso levaria 90 dias. Nossas empresas não têm oxigênio para aguentar 90 dias. Então, nós optamos por nos basearmos e pedirmos para as duas entidades com base nos levantamentos existentes, disponíveis nos bancos de dados. Nesse momento, o que nossas entidades estão fazendo? Analisando as informações dessas duas fontes, quase que um spoiler aí que a gente está conseguindo para ver a variação dos preços que poderiam ser fornecidas nesse trabalho, para ver se tem aderência, o resultado que virá desses preços, com pelo menos a média do que vem acontecendo efetivamente no mercado. De nada adiantaria contratar esses dois trabalhos, pagar esses dois trabalhos, se tivéssemos resultados que não atendessem minimamente a expectativa aí do nosso setor em relação à evolução de preços. Um ponto que eu destaco, quase ao final aqui, presidente, da minha fala, é um segundo passo. Como aplicar o reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos? Na ausência de qualquer dispositivo legal que diga como esse reequilíbrio deverá ser processado pelos órgãos contratantes, nós estamos acoplando aos trabalhos, aquilo que foi formulado por uma autarquia federal, que é o DENIT, através da sua instrução de serviço número 10, é a IS 10 de 2019, e eu explico. É uma instrução de serviço que estabeleceu uma fórmula paramétrica que atendeu o nosso setor, e o DENIT foi obrigado a fazê-lo, atendendo uma determinação judicial formulada na ação civil pública que nossas entidades impetraram, com relação aos aumentos extraordinários de preço de insumos asfálticos. Essa é uma fórmula que está disponível, é oficial, é de um órgão federal, e que poderá, pelo menos, orientar os pedidos e a evolução dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. É uma fórmula paramétrica e eu acho que ela pode ser adaptada em diversos casos. Assim que nós decidimos, e já estamos na fase final, de análise dessas informações que venham da Fundação Dom Cabral e da Fundação Getúlio Vargas, a Comissão de Infraestrutura, a COINFRA, vai marcar imediatamente uma reunião específica para tratar desse tema, mergulhando na explicação dessas ferramentas, e eu acredito que, no máximo, essa reunião será na próxima quinta-feira. Como recomendação final, acho que todos sabem que os procedimentos de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro são ações individuais das empresas por contrato. Por isso, é muito importante, eu recomendo, primeiro, a comprovação da questão do desabastecimento, que são comprovações de demora no atendimento, dos prazos para atendimento dos pedidos de compra. As empresas devem se municiar com esses dados, que agora são complementados pela essa importante pesquisa que a CEDIC acaba de divulgar. É um elemento de comprovação, não de preço, de evolução de preço, mas de desabastecimento. Por quê? Reequilíbrio pode envolver alteração de preço, mas pode e deve envolver, em vários casos, alteração de dilatação de cronograma. Então, eu acho que as duas coisas se complementam bem do que a gente vem desenvolvendo e poderão ser instrumentos aí muito importantes para as empresas. Por último, eu diria que não é fácil
conseguir a administração pública, ou, no caso da Caixa, depois o Celso, o pessoal vai falar da área imobiliária, aceitar esses pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Por duas razões. Primeiro, o receio absoluto dos órgãos de controle. Segundo, reequilíbrio significa aumento das despesas previstas no contrato. Então, é muito importante que as entidades regionais possam e devam dar suporte político e institucional para as empresas. Eu cito rapidamente um caso que eu estou vivendo na presidência da PEOP, com relação aos contratos da Sabesp. Há uma pressão muito grande, quer seja de material asfáltico, quer seja principalmente de tubos de PVC, alterando a equação econômico-financeira daqueles contratos. Já tive 2 reuniões com toda a diretoria e com a presidência da Sabesp. Eles reconheceram que há uma pressão de custos, etc. No entanto, há 2 meses eu não consigo que a Sabesp dê uma resposta compatível ou, pelo menos, de orientação para as empresas de como proceder para solicitar esse reequilíbrio. Resultado, a gente está fazendo reunião com grupos de empresas que têm contratos com a Sabesp. A PEOP vai dar uma assistência jurídica e administrativa, entrando com solicitação ao lado das empresas para que o reequilíbrio seja reconhecido e efetivado. Eu acho que é isso por enquanto, presidente. Estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Estamos com um quórum bem alto aqui. Depois tem uma série de perguntas aí que já estão aparecendo no QA, que a gente já vai falando. Eu queria reafirmar o que o Carlos Eduardo está dizendo. Resumidamente, é assim. Nós estamos criando instrumentos, pesquisas, trabalhos, todo um arsenal, uma bateria para que as empresas vão em busca do reequilíbrio dos seus contratos. Com dados confiáveis, o Carlos falou uma coisa muito importante que eu quero reforçar só para demonstrar a importância. Era muito fácil ter pego nota fiscal, ter pego coisa desse tipo, mas isso não é um dado oficial. Ele é extremamente duvidoso, tá? Porque ele não tem a formatação oficial. Ao nós usarmos o dado oficial, ele é inquestionável. Isso aí é público. O Carlos Eduardo fez a solicitação, ela chegou agora de tarde, acho que foi do primeiro fornecedor, né? Ainda não oficialmente, mas previamente. Então, brevemente, nós poderemos conversar de volta com vocês, mostrando para que cada um faça, e aí, com o acordo de vocês, a gente participar. Nesse modelo, nós já vamos começar a mudar um pouco os nossos procedimentos, que a gente falou muito nesse mês de janeiro, quando conversamos com todas as entidades. Acesso a esses produtos, inicialmente, terá quem participar do rateio, quem participar do pagamento da conta. Nós vamos começar a trabalhar cada vez mais em cima de quem esteja conosco efetivamente, sejam os que foram beneficiados. Eu queria pedir, por favor, que me coloque aqui um PowerPoint. É o seguinte, pessoal, o que eu queria muito levar para vocês assim, quando a gente aprofunda essa discussão, a gente vê a gravidade do problema que existe. Aconteceram umas causalidades nos últimos dias aí, coisa e tal, e para não ficar muito longo, a gente não cresceu, mas eu poderia botar muitas informações aqui para vocês. Mas antes de ontem, houve uma reunião do IHA, International Housing Association. E nessa reunião você tem lá 20, 30 países que participam do IHA, que é a entidade internacional da incorporação. E eles participando lá, é feita uma rodada de quais são os maiores problemas e coisa e tal. E eu tirei uma lâmina, pode ir para a próxima, que eu queria mostrar para vocês que o maior problema que o mundo tem é o desabastecimento de materiais, o aumento de preço de materiais. Por incrível que possa parecer, no mundo, a construção foi quem segurou a economia, né? A construção no mundo. E, com isso, ela teve um muito maior desempenho do que era previsto. Vamos para a próxima? Aí, quando a gente... Eu estou querendo colocar isso para vocês entenderem e dimensionarem o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Olha o tamanho do problema que a gente tem pela frente. Isto aqui
foi um evento que eu participei junto com o presidente do Banco Central, no Sicob, falando sobre cooperativa de crédito. E ele usou essa lâmina aqui como visão de futuro do Bacen. Muita tecnologia, fatores comuns na retomada, comércio mundial, juro baixo e ambiente de alta liquidez no mundo. Alta liquidez no mundo quer dizer o quê? Commodities, cara. Isso sempre é assim. Sempre que você tiver uma alta liquidez, se tiver um juro baixo, por consequência, você vai ter um aumento das commodities. Vou em frente, Lídia. Agora eu queria mostrar aqui para vocês alguns dados internacionais que a IEDA, lá do nosso Departamento de Economia, ela buscou para nós. Isso aqui é a evolução do preço internacional do cobre em dólares. Quando a gente ainda agrega isso, a variação do dólar, essa curva fica mais forte ainda. Vamos para frente. Aqui é agora em 2021. Ele começa o ano caindo, isso vocês vão ver que acontece com todas as commodities, logo em seguida ela sobe. Eu insisto para vocês, isso aqui é só para reflexão. Tá? Muito pelo contrário, ninguém aqui está dizendo não adianta, não tem nada com isso. Vocês sabem que não é assim. O que nós estamos mostrando é que a briga é muito grande e nós precisamos, mais do que nunca, estarmos juntos e encontrando soluções para melhorar isso. Aqui está o vergalhão do aço. Vocês vejam que em junho, abril, junho de 2020, ele estava lá por $400 a tonelada. E agora foi a 629 em janeiro de 2021. Vamos para a próxima. Quando você começa o ano, você vê ele estável, ele dá uma queda, mesma coisa do cobre, e depois ele começa a subir novamente. Tem um número que não deu tempo de colocar, porque todo mundo estava muito preocupado que estava acabando o ano novo lunar lá da China. E como seria a reabertura dos mercados China pós esses feriados. E eles subiram 7%. A notícia que nós temos agora, perto da hora do almoço, é que ele subiu 7%. Vamos em frente. Aqui é a outra lado, aí é a mudança diária agora do que vocês têm aí. Que não é diária, que é mensal, né? Pronto, vamos para o próximo. Aí está aqui, a evolução diária do preço do aço no Brasil em tonelada. Isso aqui foi nos informado por uma trading que nós estamos conversando aí para isso aí. São todas informações totalmente fidedignas, totalmente confiáveis, que a gente trouxe aqui para vocês. Pode ir para frente. Evolução do preço do aço no Brasil, é a mesma coisa como é que ele se comportou agora no começo do ano. Vamos em frente. Evolução diária do preço do aço no Brasil. Nós vamos disponibilizar depois, nós vamos colocar lá no nosso site, colocamos o link aí daqui a pouco para vocês acessarem essas apresentações. Vai em frente. Aqui a sucata do aço. Vai em frente. Aqui o minério do ferro, que seguiu o mesmo comportamento. Bom, a gente colocou isso aí como uma... Pode fechar? Vou dizer, a gente colocou isso para vocês verem o tamanho do problema que nós temos pela frente. Então, ele é um problema que aconteceu, que está acontecendo e que deve continuar a acontecer. Nós não temos nenhuma sinalização que isso chegou no ponto de equilíbrio, né? Então, como nós temos compromissos, de alguma forma, nós temos que diminuir esse nosso custo de algum jeito. Eu vou pedir agora, para essa primeira parte, que era só uma introdução mesmo, para nós entrarmos na discussão, que é o que interessa, eu vou pedir para colocar a enquete aí no ar, e que todos vocês respondam rapidamente, vão dar uns 3, 4 minutinhos, para que a gente tenha noção do que vocês estão pensando. Enquanto isso, deixa eu falar um pouco. Eu tenho, nós todos aqui, todo esse grupo que está aqui na tela com vocês, mais alguns outros aí que participam, temos estudado muito, trabalhado muito de
de ver como que as coisas estão acontecendo, né? Do que tem a ver com tudo isso. E cada dia que a gente anda, fica mais preocupado, sabe? Fica mais preocupado porque como é que isso vai, não vamos conseguir reverter? Eu acho que sim, dá para resolver, não faria, cometeria uma heresia dessa, mas sim dá para nós, de alguma forma, tentarmos minimizar. Logo na sequência aqui, quando der os 5 minutinhos, vocês me falam, porque daí a gente vai para outras coisas. O que a gente quer ver como fazer para tentar, de alguma forma, diminuir esse problema. Ele ocorre de todos os lados, ele diminui o nosso espaço para o nosso produto, ele desequilibra contrato, ele faz um efeito na cadeia absurda, né? Eu conversei com o presidente de siderúrgica, eu conversei com o pessoal de trading, operador de trading, com gente que está importando, porque é o caso de uma região do país aí que já está firmando importação de produtos, eu acho que não vai poder escapar desse assunto, né? Então, eu tenho muito aí para que a gente possa continuar isso aí. Eu queria ver se tinha alguém de vocês que queria falar alguma coisa exatamente sobre isso. Carlos Henrique, Geraldo, Wilson, Eduardo. Boa tarde a todos. Na verdade, Zé, eu considero que hoje é o grande assunto, é o grande problema que nós temos, né? A questão do abastecimento e a questão do preço, porque as duas estão caminhando junto, né? Porque muitas vezes o preço só não faz o material chegar, né? Então há um problema de desabastecimento além do problema do preço. O problema do preço, que muitas vezes também viabiliza chegar, porque nós encontramos fornecedores que muitas vezes não nos fornecem, mas as distribuidoras dele têm o produto para comprar. Então, o preço resolve também o suprimento. Mas as duas coisas, elas, tanto uma como outra, ou as duas juntas, elas, principalmente para quem trabalha no mercado imobiliário, a palavra reequilíbrio não funciona, né? Porque do outro lado da ponta nós temos clientes com contratos esses que, em boa parte, não têm previsão de reajustes, né? E, por conta disso, a conta tem que ser absorvida dentro de uma absorção de margem, ou até uma viração de margem, né? Então, é um assunto que preocupa, porque pode influenciar no ritmo das obras, pode influenciar na questão dos lançamentos imobiliários. Eu acho que hoje ninguém consegue estruturar um lançamento com os preços do ano passado ou de outro ano, mesmo que corrigido pelo INCC, não dá. Se a gente botar o INCC nesses preços, a gente não roda a viabilidade. Por outro lado, o mercado comprador, principalmente para quem trabalha na área de renda menor, a renda das pessoas subiram aí pelo IPCA, pelo IPC, pelo INPC, né? Então, há um descasamento de preço ou de custo, não vou nem falar de preço, porque o preço vai ser função do mercado, mas de custo, com a capacidade de compra dessas famílias. Então, é um assunto realmente muito importante e muito grave. Pode ser uma agulha furando o balão, né? O balão que está puxando a economia, que é a construção civil. Ele pode ser atingido por isso de forma tal que prejudique essa expectativa, né? Eu acho que porque nós não temos previsibilidade. Eu tenho conversado com alguns fornecedores e até assim, eu quero pelo menos uma previsibilidade. É o INCC que vai guiar seu preço? É um índice de inflação? Não é o preço do dia. Então, o preço do dia, para quem faz um ciclo imobiliário de lançamento, de daqui a 6 meses iniciar a obra, e obras que duram 24 meses, é muito difícil trabalhar dessa forma, entendeu? Então, acredito que seja um tema muito, muito caro. Só a união das empresas, junto com as entidades, eu acho que a CEBIC tem esse modelo de formação que permite que a gente possa
viabilizar essa união, seja a união para compra, seja a união para nos fortalecer na compra, né? E eu acredito nisso como última alternativa para que a gente consiga dar cabo a essa dificuldade. Obrigado, Carlinhos. Eduardo Wilson, eu acho que a gente já está quase no final aí do tempo da enquete. Olá, presidente. Só um minutinho. Presidente, Geraldo, pode falar? Fala, Geraldo. Boa tarde a todos. Eu só queria complementar o que o Carlinhos está falando, mas eu queria deixar uma coisa que me parece muito clara, né? Os fornecedores aproveitaram e foram no embalo do aço, né? Vários fornecedores foram no embalo do aço. O aço, Carlinhos falou corretamente, você vai na loja deles, não na fábrica, você compra e põe na obra por um preço 45%, 50% superior. Mas o assunto esquadria, louça, metais, não. Você compra e com previsibilidade de entrega de 140, 150, 160 dias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que nós estamos vivendo num momento que nós temos que ter e repassar para todos que estão aqui que temos que fazer obras extremamente bem planejadas. As obras têm que ser bem planejadas, porque não é daquele jeito, fala assim, arruma o caminhão MUC para mim daqui 2 dias. Não vai ter caminhão MUC daqui 2 dias. Isso não existe mais. Então, eu acho que o planejamento tem que ser bem feito. Me preocupa muito esses outros materiais, realmente preocupa muito. Acabamentos elétricos, tomada interruptor, não tem como entregar. E pior, um dia nós estávamos fazendo um orçamento aqui, em umas escolas, tem várias piscinas. Nenhum fornecedor de material de equipamento de piscina quis dar preço, porque as indústrias não repassam preço para eles, porque eles não têm plástico. Então, o negócio é muito genérico, o presidente tem razão, o Carlinhos também. Para nós, é a matéria mais importante que nós temos hoje na construção civil é esse. Nós estamos aqui, em 2019, a Coab fez uma série de concorrências e chamou as empresas para assinar agora. As empresas estão devolvendo as obras para se tornarem inviáveis, as obras estão sendo devolvidas, as empresas não querem, os segundos colocados estão sendo chamados, também estão agradecendo. Então, o programa habitacional do governo de Minas aqui já foi para o espaço que ninguém quer fazer. Então, assim, é muito grave, realmente, e eu queria dizer assim, a IEDA deu um dado para a gente que é muito importante. O janeiro do CUB em Belo Horizonte foi o maior CUB da história desde a implantação do Plano Real. Quer dizer, é uma coisa realmente astronômica. E eu estou muito preocupado, presidente, porque eu recebo as empresas, os colegas, e tem colegas nossos, assim, contraindo prejuízo, porque trabalham com Minha Casa Minha Vida, não tem como repassar, ainda tem um pró-soluto gigante de 36, 48 meses. Então, é uma situação que a gente precisa tentar resolver. Agora, o que eu fico sentindo nisso tudo é que teve um aproveitamento de vários setores que não tinham a menor necessidade de estar subindo o preço e que estão no vácuo em função do cimento e do aço. Isso me deixa muito triste e não acho que isso é uma postura de empresário para o país. É só isso, presidente, é desabafo mesmo. Tá bom. É que eu acho que vamos aqui cuidar, porque o tempo das pessoas aí, eu acho que existem coisas que a gente já tem conversado. Eu queria agora pedir para botar a nossa enquete aqui no ar. Vamos lá. Eu vou comentar cada uma dessas perguntas aqui, se vocês me permitem. Que ação você acha que seria mais efetiva contra o aumento do preço? 24% acham que o governo segurar o preço. Sabe qual é a chance de um governo liberal como este segurar algum preço ou se expor a pegar boi no pasto? É 0. Importação, 34%. Eu também calculo. CAD. Deixa eu explicar uma coisa para vocês que eu vi algumas pessoas colocando ali. CAD, você não configura, nesse estágio atual, a formação de cartel. A formação de cartel é um processo muito longo, muito delicado. E aquilo que eu mostrei a vocês, o problema não é no Brasil.
pelo menos no mundo. Então, eles, vamos dizer assim, os fornecedores sempre saem pela tangente, porque dizem, não, pô, o meu insumo aumentou, não sei o que, o mercado exterior aumentou, não sei o quê. Então, você acaba trazendo tudo isso. E a compra coletiva. Nós, exatamente, estamos pensando fortemente nesses dois itens, que aqui veio com 61%. Compra coletiva e importação. Vamos aqui para o próximo. Você faria parte de um grupo de compras coletivas? Certamente, isso é muito legal. Pode ser. Ou seja, só 4% que não gostaria. Isso é um número sensacional para nós aqui. Eu acho que quem sabe isso aqui já valeu a nossa conversa de hoje. Você participaria de uma compra internacional? Provavelmente, e sim, 88%. Eu acho que isso é bem alentador para a gente também. Por que você acha que temos esses aumentos de preço? Muito interessante. Concentração de fornecedores, redução de produção e preços internacionais, auxílio emergencial. Eu acho que, quem sabe, eu pessoalmente concordo exatamente com tudo isso aqui que foi colocado aqui. Concentração de fornecedores, a gente só tem um jeito, que é aí que eu digo, só tem um jeito de você contrapor, é ter músculo para negociar. O que acontece? Nós somos um monte pequenos contra grupos muito mais bem organizados e muito mais concentrados. Então, lá a concorrência predatória que a gente tem é muito menor. Como está procedendo com suas obras? Assumindo o custo extra. Isto é uma desgraça. Vocês imaginem que de 62% nos trouxeram como assumindo o custo extra. O que vai ser? Pleiteando o reequilíbrio, paralisando, não iniciando novos empreendimentos. Quem escreveu paralisando aqui, se você pudesse mandar ou para a CEBIC ou para mim no meu WhatsApp, aí, coisa e tal, nós vamos começar a precisar pegar cases desse tipo para mostrar para a opinião pública o que está acontecendo. Que vai começar a parar, que vai começar a desempregar, que vai começar a desativar a economia. Então, quem estiver disposto a dar um depoimento, alguma coisa, por favor, entre em contato com qualquer um dos nossos canais, que na próxima semana eu já vou explicar na sequência qual é uma ação que a gente está fazendo sobre comunicação, e é muito importante essa visão que vocês possam nos ajudar aí. Qual a sua área prioritária de atuação? Aqui eu acho que é mais ou menos um mix da CEBIC, né? Obras públicas, mercado imobiliário, baixa e média renda, mercado de média e alta renda. Isso aqui eu acho que é muito o nosso mix normal aqui. O impacto calculado nos aumentos, o lucro virou prejuízo em 21% e em 76% eles são expressivos. Ou seja, nós estamos falando de 97% de problema, né? Ou virou prejuízo ou ele é muito expressivo. No mínimo, essa empresa que ano passado estava feliz por ter vendido, agora não consegue dormir porque tem que entregar, né, Carlinhos? Não é mais ou menos isso? Participa ativamente de alguma entidade da CONSAN? Sim, 68, não, muito pouco. Não adianta, não resolve. Eu também gostaria, meu WhatsApp, pode me ligar. Esses que disseram aqui, não adianta, não resolve, eu gostaria de falar com eles, e muito pouco também. À disposição de vocês ou qualquer um dos nossos vice-presidentes. Aqui, 47% não aceita participar de alguma coisa. Então, a pergunta que eu faço a todos vocês: vocês querem que alguma coisa caia do céu? Vocês entendem que vocês não terão resultado? Todo mundo adora falar de agricultura. Agricultura, jamais metade deles teria dado essa resposta de não aceito. Tinha certeza que ia acontecer isso, por isso que a gente fez essa enquete. Quero colocar muito forte a vocês o seguinte: nós só vamos ter um setor forte e respeitado a hora que todo mundo entender que não pode ser só para si, e tem que ser para o coletivo. Obrigado. E depois a gente vai distribuir essa enquete aí também, a gente coloca para vocês. Vamos lá, pessoal. O que nós estamos aqui já mexendo, e depois eu vou passar a palavra e queria abrir para responder as perguntas aqui também. Vamos reforçar o canal de comunicação que a gente tem. Nas nossas conversas, e hoje eu falei com 2 executivos de siderúrgica, que são o seguinte: práticas de siderúrgicas. Primeira prática, eu pego, faço um pedido, recebo às vezes antecipado,
Quando chega no dia de pagar, de entregar, é o preço do dia, e isso tem um reajuste. Eu gostaria muito de conhecer os cases que estão acontecendo nisso no Brasil. Tá? Lídia, por favor, coloque aí na tela mesmo, ou no nosso grupo de chat, aí um e-mail, um contato qualquer. Pode botar meu celular mesmo, não tem problema. Tá? Para que isso aí é questão de honra nossa de brigar com eles. Outra coisa que é muito comum, porque vamos lá, não tem como ir para o CAD que configure, porque é muito bem, é um mercado que tem por aí. Então, por exemplo, uma coisa a gente sabe que é o seguinte: se você quer comprar de uma siderúrgica, por exemplo, você não consegue. Mas aquele mesmo produto você encontra na revendedora ligada a ela, por 30%, 40%, 50% mais caro. Não é assim? Então, isso também eu gostaria que vocês nos passassem e nos denunciassem, porque isso não pode acontecer. Uma coisa é o mercado internacional está com problema, está super elevado, está um monte de coisa. Agora, nos colocar contra a parede em situações dessas, não é possível. O nosso canal normal de colocar isso aí é via o nosso aplicativo, tanto na loja da Apple Store, ou da Apple, ou do Android, tem lá o nosso aplicativo, vocês entram, cadastram e já podem fazer isso aí. Bom, então, esse é uma primeira coisa que a gente gostaria demais de ter essas informações vindas de vocês. Muitas vezes todo mundo fala e não chega o dado concreto para nós. Não chega aqui no aço no Brasil, está chegando a tanto. Por exemplo, hoje eu falei com o pessoal de Santa Catarina, está chegando a 5 e pouco a tonelada em média. Entendeu? R$5 e pouco. Ou seja, totalmente razoável para a gente começar a discutir isso aí, entrando por Santa Catarina e Itajaí, que tem um benefício ligado ao ICMS. Ou seja, nós temos que trabalhar com todas as armas que existem para tentar reduzir o nosso prejuízo. Tá? Outro ponto que eu estou lá agora, a gente ficou muito envolvido com isso, nem deu tempo, mas eu quero ir lá conversar, já conversei semana passada, quero voltar a conversar junto com o nosso pessoal aqui, para ver a respeito dos tetos do Casa Verde e Amarelo, né? Que já começa a pegar e já não começa a dar mais para contratar. É um monte de gente de vocês que estão vendo isso aí. Independente, por exemplo, de situações que já foram colocadas e nós estamos aguardando a resposta, que são ligadas à retomada. Foi retomado com um preço lá de trás e foi contratado, nem executou nada. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Isso aí, tudo, demanda todo mundo junto. Quando eu vejo aquele 47% ali, às vezes dá vontade de não continuar. Dá vontade de continuar por quê? Porque, sem esse junção de todo mundo, nós não vamos conseguir. Isso aqui, por exemplo, o reequilíbrio de contrato do Casa Verde e Amarela. Isso é uma coisa que é um sacrilégio para qualquer um dentro do governo escutar uma coisa dessa. Mas eu acho que nós temos que ir para cima. Porra, foi um fato muito forte. Isso nós estamos arranjando informações de tudo quanto é coisa desse tipo. Nós estamos enviando cartas a todos os fornecedores desses materiais que têm as seguintes perguntas para eles nos responderem. Qual foi a causa do aumento do material? Qual foi o percentual que eles estimam que nesse período aí que a gente colocou, nem me lembro, acho que foi de janeiro do ano passado, né? Não me lembro. Janeiro até agora. 2020 a fevereiro de 2021. Janeiro de 2020 a fevereiro de 2021. Nós estamos solicitando a todos esse pessoal a informação que eles nos digam o que aconteceu, para também embasar tudo isso que nós estamos votando e pleiteando. Na segunda-feira, nós estaremos lançando os índices imobiliários, que o Celso Petrucci está aqui. Desculpa, tem a terceira pergunta que foi feita, que é qual a previsão futura de... Isso, tá. São 3 as perguntas. Por que aconteceu, qual foi o tamanho do aumento e como que eles preveem o futuro. São as 3 perguntas que nós estamos fazendo a cada um deles. Bom, aí segunda-feira nós temos o lançamento dos índices imobiliários. Os índices imobiliários nós combinamos hoje pela manhã e a manchete será: mercado imobiliário está bem, porém muito preocupado. Temos que arrumar a frase ainda, hein, Celso? Já gaguejei aqui, não pode. Vamos dizer, você tem que estar com... Aflito. Hã?
a preocupação que existe no mercado imobiliário a respeito do aumento dos insumos e da falta dos insumos. Esta será a manchete segunda-feira que a gente vai vender para todo mundo. Tá? Então, já botando um pouco, que foi nossa decisão de começar a falar que o mercado está ruim e começar a colocar isso para fora para a gente levar em frente. Na terça-feira, acabei de agendar aqui uma reunião com o Ministério da Economia, que nós estaremos falando de um balanço do ano de 2020, levando a eles e exatamente colocando o risco que se tem agora de 2021 com o desabastecimento. Na quinta-feira, nós temos uma reunião com a diretoria do Banco Central. Tá? Nem sei se era para falar, mas não sei se era uma coisa... Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Quinta-feira nós teremos por quê? Não tem nada de novidade isso. São reuniões periódicas que a gente tem, que eles nos escutam para saber como o mercado está andando, até para eles tomarem decisões de Copom e decisões de política monetária. Isso são reuniões seguidas que a gente tem, eu e o Celso, só o Celso, isso aí a gente tem feito seguidamente. Por exemplo, o índice imobiliário, tão logo fique pronto, imediatamente, a gente manda para a diretoria do Banco Central para eles saberem o que está acontecendo. O que eu estou dizendo a vocês? Nós estamos procurando agir, mas às vezes nos dá uma aflição muito grande que esse nosso agir não é suficiente para reverter tudo isso. É isso que a gente queria transmitir a vocês e envolver todo mundo nessa briga. Outro ponto aqui. Nós vamos levar a governo, e não exatamente na mesma área que nós vamos estar na terça-feira, mas pertencente a essa área, que é propostas para melhorar o comércio internacional de materiais de construção. Esses itens mais pesados, trabalhar contra a barreira técnica e trabalhar contra barreira técnica e imposto de importação. Nós estaremos levando essa como que eu diria assim, essa solicitação, esse pedido ao governo, e com toda a base que nós temos, de informação, nossa capilaridade, a possibilidade de todos vocês repercutirem. Vamos fazer, de alguma forma, movimentar esse treco tudo nos próximos dias para a gente ver até onde que podemos chegar. Infelizmente, tem uma confusão no Congresso, que não podemos repercutir dentro do Congresso, porque tá complicado, mas tão logo baixa um pouco o fogo desse rolo aí, a gente precisa fazer, tá? Eu queria, então, eu vou começar aqui e eu pedi para que o nosso pessoal fosse muito breve, tá? Para que a gente possa escutar as pessoas e respondendo. Aqui tem as perguntas, eu queria que quem pudesse aí ir me ajudando aqui na resposta, tá? Fosse ajudando aí. Bom, acho que o primeiro quem está aqui é o Eduardo, é isso? Eduardo, depois o Wilson, depois o Celso. Boa tarde a todos. O Zé e a audiência, realmente é muito preocupante a situação, né? Tanto a questão de aumento de preços quanto desabastecimento, né? O José Osmar aqui até perguntou: na venda de imóveis, teremos que repassar esses aumentos abusivos? Isso pode travar as vendas. Ô José, na venda de imóveis que não seja Casa Verde e Amarela, né? Ainda tem essa possibilidade. A gente tem que lembrar que no ano de 2020 houve realmente um aumento de preço nos imóveis, mas que ainda não conseguiu compensar o momento difícil que a gente passou. Esse aumento de materiais vai dificultar ainda mais essa recomposição de preço. Por isso que esse custo, né, esse aumento de custo vai nos prejudicar tanto nessa recuperada quanto, como disse o Geraldo, no planejamento de obra. Hoje, tocar obra é um desafio. A gente não sabe se vai ter aço, se vai ter louça, se vai ter PVC e mais. Não sabe o custo que a gente vai conseguir comprar se tivermos. Então, essa é a mensagem que eu queria passar, viu, Zé? Que a única saída realmente é a união. As entidades das regionais estão à disposição. Temos aqui diversas entidades no Brasil inteiro, né, associadas da CEBIC e a própria CEBIC.
né? Então, deixar essa mensagem, estamos à disposição. Só a nossa união vai conseguir amenizar esse problema gigantesco. Obrigado, Eduardo. Antes de passar aqui para o Wilson, o Kleber pergunta se ela teve alguma previsão de aumento. Foi o que eu acabei de falar, Kleber. Nós estamos discutindo com o Ministério para ver como é que faz. Aí você veja o seguinte, provavelmente você vai ter uma necessidade, porque a renda das pessoas não aumentou. Na hora que você aumentar o valor teto, aumentar o valor do imóvel, vai necessitar de mais subsídios. Necessitando de mais subsídios, quer dizer, menos número de unidades contratadas. Nós vamos estar passando para o aumento de insumo aquele ganho que a gente teve da redução do juro, sabe? Então, é um assunto que, nem eu digo, Cláudio, é muito delicado. Vai lá, Wilson. Uma boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho aqui. Vou ser bem objetivo. Eu acho o seguinte, nós estamos diante de dois fatos extremamente danosos que, combinados, ficam ainda mais relevantes, que é exatamente o desabastecimento e o aumento de preço. Se nós pensarmos que numa obra industrial, uma obra pública ou uma obra de infraestrutura, você tem materiais que representam em torno de 30% a 40% do custo do empreendimento. Se nós pensarmos num aumento de 15%, já supera por si só, normalmente, a probabilidade de rentabilidade daquele contrato. Então, isso é uma coisa muito grave. E o segundo é o desabastecimento. Imaginamos nós um empreendimento, uma obra mobilizada com pessoal, equipamento. Se você não tem um insumo, você tem uma ociosidade, uma improdutividade de pessoal, de equipamento. Além disso, você posterga o prazo de entrega. Você postergando o prazo, você aumenta seu custo fixo, seu custo indireto. Então, realmente é uma situação complexa que, do meu ponto de vista, nós precisamos estar muito unidos. Nós vimos aí na enquete que esse problema ele atinge praticamente a todos os segmentos e concordo plenamente que só uma união, um esforço conjunto na busca de um caminho é que nós vamos conseguir, se não resolver, minimizar esse problema. O Carlos foi muito feliz nas colocações dele e nós podemos pensar o seguinte, aquela empresa que pensa o seguinte, bom, eu não tenho praticamente contrato em andamento. Nos novos contratos, eu contemplo tudo isso no meu preço e estou com o problema resolvido. Acontece o seguinte, que, primeiro, os CAPEX dos empreendimentos foram formatados num momento diferente desse. Então, certamente, os contratantes terão dificuldade também em implementar os seus projetos numa nova situação de preço. Um projeto que era viável pode se tornar inviável. Então, nós precisamos todos somar esforços no sentido de minimizar, pelo menos, de mitigar esses efeitos danosos aí. É isso, obrigado. Falou, Wilson. Obrigado. Vai lá, Celso. Vamos começar daí a responder as perguntas aqui. Me ajudem aí, Eduardo. Vai lá, só queria lembrar o seguinte, que quando em novembro, no início de novembro, nós fizemos a nossa coletiva de imprensa relativa ao terceiro trimestre, nós tínhamos a preocupação com o aumento do preço dos materiais de construção, mas nós tínhamos conversado com o governo, nós tínhamos conversado com os fornecedores, nós tínhamos conversado até com o Banco Central, e a impressão que a gente tinha, Zé Carlos, era que no primeiro trimestre desse ano essa situação estivesse mais equilibrada. Essa pesquisa que foi feita aí, Fast Track, né, mostra que nós estamos no olho do furacão ainda, né, em janeiro e fevereiro. Então, o que começa a preocupar? E eu acho que preocupa mais as obras públicas, preocupa mais o pessoal que ainda trabalha na antiga faixa 1, preocupa quem trabalha na faixa 1,5, 2 e 3. Por que preocupa todo mundo?
porque quando a gente apresentar o resultado de 2020, nós vamos perceber, e isso já foi demonstrado na questão do financiamento imobiliário, que, diferentemente dos recursos da poupança, que cresceram muito a aplicação de recursos, o Fundo de Garantia teve uma aplicação menor. Por quê? Já existe, dentro do empresariado, já existe uma sensação de que simplesmente lançar o empreendimento não vai resolver o assunto. Nós estamos muito preocupados com o andamento do mercado imobiliário desse ano, principalmente levando em conta que as unidades que estão dentro do programa Casa Verde e Amarela representam em torno de 75% do mercado imobiliário do país. A preocupação é muito grande, nós vamos levar isso para a imprensa, nós vamos levar isso para o Ministério da Economia, nós vamos levar isso para o Banco Central. Carlos Eduardo está fazendo esse trabalho com a Fundação Getúlio Vargas, com a Fundação... eu perdi a linha de raciocínio. Mas eu acho que o que é importante dizer para vocês é o seguinte: nós já estávamos preocupados com isso há 3 meses atrás. Agora nós estamos muito mais, porque a situação que era preocupante o ano passado é muito mais preocupante agora nesse primeiro trimestre. É isso. Celso, aquilo que a gente falou, né, Celso? Antes a gente estava preocupado. Quando aprofundou, ficou desesperado. É uma coisa disso, tá? Eu queria, antes de passar para o Carlos Henrique, eu queria falar o seguinte: olha, Paulo Sampaio, aquilo que eu falei, você não configura a CAD. É muito difícil de você configurar, sabe? Não, com essas situações que existem aí. Não é porque aumentou o preço. Tem que ser prova contundente de que houve um acordo para aumentar os preços. Tá? Cristiane Zancanella, qual o prazo para o desenvolvimento desse trabalho junto às 2 fundações? Isso aí, Cristiane, o Carlos Eduardo está tocando isso desde o final do ano passado. Agora, essa semana deve estar resolvido. O nosso prazo é 30 dias, não é isso, Carlos? Até segunda quinzena de março, final de março, nós estamos com isso aí pronto, se Deus quiser. Aqui o problema é o seguinte: se pedidos colocados na siderurgia há mais de 7 meses, até o presente não foi entregue, apesar de superar os aumentos. Renato, por favor, me envie isso aí, que eu gostaria de cobrar do pessoal lá. Pode mandar aqui, põe o teu componente aqui, o teu endereço, qualquer informação para que a gente chegue até você. Hugo Cipião, Cipa, deixa eu te dizer, Cipa, com o setor privado é um pouco mais complicado, você vai ter que convencê-lo. O setor público é tudo dentro da lei. Aí eu acho que participe da semana que vem, que o Carlos Eduardo vai fazer um aprofundamento maior. José Osmar, a Casa Verde e Amarela pode parar? Claro que sim. Essa é a grande preocupação. A questão número 1 é absurdo, pois aqui não são as unificações dos índices. Perfeito. Tá, eu acho que aqui foi. Vai lá, Dionísio, enquanto que eu procuro o resto aqui. Carlos Henrique estava antes. Ah, tá certo, Carlos Henrique. Dionísio, eu ia tentar responder aí alguns falados da Casa Verde e Amarela, mas assim, eu vou só tentar lembrar a todos nós temos dentro do Casa Verde e Amarela o programa Faixa 1, que o contratante é o FAR, né? Que é esse que o Zé Carlos colocou, que a gente está mantendo contato já com a Secretaria Nacional de Habitação, no sentido de discutir essa questão do realinhamento, mas nós temos o Casa Verde e Amarela com recursos do FGTS, que o nosso comprador é um cliente pessoa física e que já tomou um financiamento no limite da sua renda. Então, numa hipótese que não é fácil dele admitir pagar alguma diferença sobre isso, dificilmente, ou quase de forma impossível, ele vai poder fazer isso com financiamento, mesmo que a Caixa Econômica se colocasse à disposição para financiar, porque ele já já comprometeu a sua capacidade de pagamento. Então, eu entendo, de forma bem objetiva, embora podemos discutir teoria de direito que poderia respaldar uma discussão de realinhamento de preço, que é impossível enfrentar no Minha Casa Minha Vida FGTS perante os clientes pessoa física qualquer pleito de realinhamento. É muito complicado. Isso nos leva a uma reflexão muito forte, porque a questão do Minha Casa Minha Vida ou a questão do apoio à produção da Caixa Econômica, ele sempre foi visto por nós, todos empresários, como um mecanismo de alavancagem, porque
ele não gerava tanto endividamento para nossas empresas a partir do momento que a gente conseguia repassar com mais celeridade os nossos empreendimentos. Mas é exatamente o repasse, a venda com repasse, que elimina qualquer possibilidade de uma busca de melhoria de faturamento se aquele empreendimento tiver condições de ser absorvido no mercado por um preço maior. Então, são coisas que não têm regra única, cada mercado é um mercado, mas é bom cada empresário olhar dessa forma, né? De forma pragmática. De forma pragmática, eu acho difícil aos clientes, já das unidades já vendidas e já repassadas pelo agente, junto ao agente financeiro, de você alcançar algum processo de realinhamento. Então, é no estoque que a gente tem que olhar. E é na hora nesse estoque que a gente ainda convive com uma busca pelo cliente de descontos, imaginando que a gente tem margens para absorver isso. Então, mas cabe uma reflexão de cada empresário. Eu acho que é importante que a gente tenha... Cortou o teu Carlos. Congelou teu som. Congelou o Carlos Henrique. Eu queria falar aqui com o... Tem um monte de perguntas aqui que estão chegando, que são ligadas a obras públicas, ao reequilíbrio. Eu acho que isso aqui, temos um momento específico para discutir. Eu posso dar uma palhinha sobre algum... É assim, né, Carlos? A gente vai ter um momento específico para discutir só isso, semana que vem. É isso que a gente está falando. Porque daí tem isso, por exemplo, o Reuter está colocando aqui dos índices da Fundação Getúlio Vargas. É esse o cuidado, Reuter? De não ter só a FGV. Ter a FGV é a Fundação Dom Cabral. Ou seja, nós temos duas fontes diferentes para tentar atender isso aí. Vai lá, Carlos. Bom, primeiro, Otávio Melo pergunta se o TCU já tem algum posicionamento referente aos aumentos de obras públicas. Infelizmente tem, e faz tempo. O entendimento do TCU é que o reequilíbrio é devido a partir do lucro zero, ou seja, a partir do prejuízo, e que a revisão dos preços para efeitos de reequilíbrio tem que ser feita no contrato como um todo, e não apenas nos preços dos materiais que tiveram comportamento extraordinário. Daí a importância desse trabalho que a gente vem fazendo, que desde a fórmula que eu coloquei do DENIT até os levantamentos que a gente pretende junto às duas fundações, é que demonstram um outro tipo de posição que não aquele entendimento que é o entendimento gerado pelos acordos do TCU. O Reuter, tanto no caso do SINAP quanto na FGV, sinceramente, eu não estou preocupado com os índices que eles produzem, porque esses índices têm uma metodologia de ponderação de peso de insumos em cada serviço. Eu estou preocupado com o levantamento de preços que geraram SINAP, que têm sido utilizados no SINAP e na FGV. Como a gente recebeu do SINAP agora à tarde, confesso que foi minutos antes aqui da nossa reunião, não tive condições de analisar, a FGV deve chegar amanhã, e com certeza a gente vai fazer uma análise desses preços, e na nossa reunião na semana que vem, já com a decisão tomada em cima disso. Também uma questão que vem do Rio de Janeiro, Marcos Vinícius. Marcos, o EMOP é uma tabela pública que é utilizada no Rio de Janeiro, e eu sei que não reflete realmente adequadamente a evolução dos preços. Por isso, que nós estamos oferecendo duas ferramentas de fundações comprovadamente reconhecidas para que a sua empresa, ou as empresas que têm contratos com a EMOP, possam utilizar dessas ferramentas para contestar ou para comprovar os aumentos de preço. Por enquanto é isso, presidente. Boa, Carlos. O que a gente está querendo demonstrar a vocês é o seguinte: nós não estamos parados. Nós estamos lutando aí justamente querendo embasar técnica, juridicamente, todas as nossas demandas. O Mortari fala aqui, Mortari, aquilo que a gente colocou aqui, o Mortari pergunta se, conversando com siderúrgica, eles podem nos dar a previsibilidade. É isso que eu disse no começo. Se eles tiverem que prever alguma coisa, é continuar aumentando. Sabe? É isso que nós temos que cuidar, porque o nosso problema continua. Tá? Porque isso deles. Porque o mercado internacional está crescendo. Acabei de falar que só na reabertura do mercado da China aumentou 7%. Tá? Fala lá, Dionísio. Presidente, eu queria falar só algumas questões sobre a questão da importação, o que eu penso.
para as pessoas, 30% votaram a favor da importação. Não é um caminho simples, a gente que tem mais se envolvido com a história tem visto que não é, mas nesse tempo que a gente tem trabalhado, é um caminho que é factível, sim. Tem algumas dificuldades, tem alguns riscos, que passa pelaquela questão do que se o empresário quer realmente correr o risco para ter um ganho diferenciado nesse momento. Não digo econômico, não digo financeiro. Tá? Tá visto que com as barreiras que a gente tem hoje, com as dificuldades que se tem de alfândega, você nunca vai conseguir um preço tão diferenciado assim como está agora. Mas eu acho que se a gente quer realmente ter um gol político nessa questão, um gol de posicionamento, que eu acho que é essa que talvez seja o principal ganho de uma questão que envolve compra coletiva, que envolve importação, esse caminho deve sim ser trilhado. Existem diversas opções, a gente tem visto isso. Nesse trabalho, a gente tem conhecido trades diversas. Eu quero dizer que tem o trabalho da cooperativa de Santa Catarina lá embaixo, que é esse que você está colocando aí, que tem a questão do posto do Itajaú. A Coopercom Brasil, junto com o Ceará, conseguiu uma trade que está dando um preço também até bem parecido com aquele vindo por swap lá em cima. E a gente está, nesse momento, na questão de burocracia, de contrato e tudo, para ter uma parceria que realmente é mais segura nessa questão, e deve haver até outras possibilidades. Mas eu acho que é uma questão, sim, que deve estar sempre no norte das empresas que precisam, seja do lado de obra pública quanto imobiliária, e que a gente, quanto entidade, cooperativas e CEBIC, principalmente, o porta-voz que deve estar deve estar muito atento a esse canal para que comece a se viabilizar. Um país da dimensão territorial que tem o Brasil, você não vai ter nunca uma solução que sirva para todos, mas você vai ter sempre possibilidades, que nem essas duas que eu coloquei aqui, e outras que devem aparecer, que possam se atender, notadamente aquelas empresas que estão em estados litorâneos, porque realmente a questão do frete, Geraldo tem visto isso, a gente tem trabalhado na cooperativa e visto essa questão, realmente as cooperativas mais centrais exigem um trabalho diferenciado, porque tem frete, tem diferença de CMS que estrova também. Era esse o recado que eu queria dar. Bom, vamos lá, o que está? Já vemos aqui qual que é as próximas perguntas, mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Infelizmente, essa coisa da compra coletiva, a importação, ainda não funcionou. Tá? Não funcionou porque eu acho que as pessoas não acreditaram, porque as pessoas não se envolveram, e a gente precisa dar um ritmo empresarial a esse processo. Sabe? É um ritmo que tenha realmente player aí que esteja puxando. Está muito propício o momento para que a gente comece a trabalhar com isso. E aí não vamos pensar somente no hoje, vamos pensar no amanhã, porque isso aí vai ser o seguro para o futuro você não ter problemas. E outra coisa, a gente fica falando aço, porque é o item mais aparente, assim, que tem um peso maior na obra, que está impactando. Mas tem vários outros materiais, né? Tem vários outros materiais. Quando a gente começa a trabalhar com material, principalmente com maior valor agregado, isso torna-se muito mais compatível acima disso aí. Eu queria... Vamos lá, quem que vai me ajudar aqui nas perguntas? Vamos lá? Bom, Clementino, você está botando uma série de pontos aqui, mas gaste o teu arsenal aí, porque a gente hoje quer fazer meio que uma jornada geral. Você está entrando em especialidades muito interessantes. Eu acho, viu, Carlos, você viu que ele colocou o aspecto que já que muitos governos de Estado são intervenientes nos contratos de faixa 1, que eles poderiam ajudar também, a gente já teve alguns casos atrás. Acho que temos que montar todo um desenho, toda uma técnica, uma engenharia que nos permita. Vocês vejam assim, nós temos várias frentes, né? Nós temos a frente da demanda, nós temos a frente de importar, a barreira técnica, o imposto de importação, não sei o quê. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pudesse importar sem a necessidade de trading, também ser certificada, aumentaria muito a concorrência e facilitaria muito a vida para importar. A gente não consegue, tem que ter certificação da trading e da siderúrgica. É muito complexo. Alguém queria falar aí? Carlos Henrique, Eduardo? José,
Aqui, alguém anônimo perguntou sobre índices de reajuste, né? Se era o Anônimo eu não IPCA. responde, Eduardo. Anônimo eu já não É? responde. Não, não responde. Tá Tá? bom. Só botar um nome aí a gente responde. Tá? Eu acho que a gente tem que começar a dar uma organizada aqui, porque senão a gente não defende ninguém. Se a pessoa está num evento com esse nosso, que quer ficar como anônimo, né? Eu acho que não. O Celestino aqui coloca uma coisa interessante, que é a dobra e corte. Você não basta simplesmente importar. Se você não pensar na distribuição, como será feito, inclusive na distribuição com corte e dobra, você também terá limitações. Ou seja, tudo isso é muito complexo e tudo isso é muito difícil. O que a gente está levando a vocês é esta imagem, que a gente precisa trabalhar em cima disso para fazer funcionar. Acho que é isso. Né, Casimiro? E só me permita complementar uma coisa nessa questão do corte e dobra, presidente. De fato, quem quiser aço de fora e ainda por cima cuidar de uma estrutura de corte e dobra, tudo isso é mais uma dificuldade. Então, vai ter que ter uma decisão, volto a dizer, política. Talvez, no primeiro momento, vai ter que ser, sim, barra reta, e, nesse caso, cada um cuidar da sua barra reta. Dionísio, não sei se é assim, Dionísio. O que te impede de alguém ter uma empresa de corte e dobra, importar Não, e sim, é uma possibilidade. Claro, isso pode, mas só não pode colocar isso, na minha opinião, como uma barreira para você. Não, então não vou importar. Eu uso corte e dobra, então não vou importar. Então não importa. Vai lá, Eduardo. É importante falar aqui, ó, o Bruno falou que acredito que a maneira mais rápida de conseguirmos abaixar os custos é a compra coletiva. É importante falar muito das Coopercom, né? Eu acho que até o Dionísio podia responder essa pergunta Deixa eu falar uma melhor. coisa, Eduardo. Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos organizar isso. Não está bem organizado. Nós temos umas 3 ou 4 que funcionam no Brasil muito bem, tem algumas que funcionam, mas a maior parte dos estados não está engajado. É isso que nós vamos ter que começar, e nós estamos provocando as pessoas aqui, para que efetivamente eles se engajem. Nós temos lá, por exemplo, Ceará é fantástico, Paraíba, Alagoas, mesmo Distrito Federal, Belo Horizonte, entendeu? Mas quando você chega no restante dos lugares, você não vê com essa ênfase que você vê no Ceará. Então não dá para pensar que o Brasil é Ceará. Daí o Ceará não tem volume para comprar como que a gente poderia ter no Brasil inteiro. Sabe? Nós temos que pensar melhor isso. Mas o segredo, o Zé, e a gente tem a oportunidade agora, é a mobilização. A cooperativa é tão bem sucedida quanto a mobilização. Então, quanto melhor mobilizado, e essa é uma oportunidade que a gente está passando, para que a gente realmente bombe essas cooperativas, que é a compra coletiva, né? Claro, o que a gente está fazendo hoje, eu acho que foi muito claro, até com um pouco mais ríspido, vamos assim dizer, da minha parte, mas é deixando muito claro que ou a gente muda a postura, ou nós ficaremos... seria muito fácil a gente fazer uma reunião aqui, todo mundo contar o seu case, contar o Eduardo tem o case dele, com vaso sanitário, que é muito interessante, né? Cada um tem os seus problemas aqui dentro, poderia contar, sair daqui todo mundo dando risada, um das graças do outro, mas não é isso. O que a gente quer é resultado. E para ter resultado, tem que ter resultado. Simples assim. Então a gente tem que ver como é que tem resultado, porra. A vida empresarial é assim, quem não for, não sobrevive. Então é assim que a gente tem que agir. Né? Então, qualquer um de vocês, no dia a dia de vocês, se você não tiver essa visão, vocês não sobrevivem. Então, aqui nós, como CEBIC, queremos ter essa mesma postura com vocês. Certo? Então, fazer com que as coisas funcionem. Só que tudo isso é um trajeto de ida e volta. Epa, acho que falei demais. Ficou tão calado aí que o Geraldo está falando aqui. O que você quer, Geraldo? Não, presidente, eu queria dizer o seguinte, que na hora que a gente vê aquele 47% não quer participar, realmente dá vontade, você falou, dá vontade de pendurar a chuteira, mas nós não vamos pendurar a chuteira, porque está no nosso sangue, nós vamos estar aqui para defender a Constituição Civil. Agora, eu gostaria que nós pensássemos coletivamente. Nós temos que pensar coletivamente. Gente, vamos dar as mãos, vamos nos ajudar, vamos levar para os sindicatos os problemas que estão ocorrendo, né, para que a gente consiga transmitir isso para a CEBIC, para que isso
tenham unidade nacional em termos de postura de novas intervenções. Eu fiquei também muito chateado com esse 47% aí, porque o trabalho que a CEBIC faz, o trabalho que o presidente faz, olha, isso é brincadeira, um número desse é desanimante, desculpa palavras, moça, mas é broxante. Então, nós temos que realmente dar uma mão, nós temos que viver coletivamente, nós temos que pensar que nós não fizermos isso, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, esse assunto material, gente, é via nacional, não é? Os sindicatos podem dar um suporte. Então, na hora que a gente está falando que a gente precisa de ter recursos para poder nos defender no Ministério da Economia, onde que for, é isso que vocês têm que entender. Vocês têm que entender isso. Nós precisamos disso, precisamos do apoio de todo mundo, que todos estejam conosco. Eu, cada vez que passo, chego à conclusão, se nós não tivermos um procedimento coletivo, nós não vamos vencer mais. Presidente, desculpa eu falar isso, mas é porque isso realmente, né, a gente fica sentido com esse posicionamento. Eu sinto isso aqui no dia a dia, que a gente não pode, nós precisamos que as empresas estejam conosco. Infelizmente, nós precisamos de recursos para que isso caminhe. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Geraldo. Eu só vou complementar o que o Geraldo falou, é assim, eu até às vezes, meio aqui, eu não me preocupo em segurar emoções aqui, então eu fico falando, às vezes eu posso até falar meio demais. Até. Mas o que eu quis dizer com o 47 realmente é triste, mas é que sabe o que acontece, Geraldo? A gente, ao longo do tempo, tratou todos iguais. A gente não tratou diferente quem está no grupo e quem está participando do dia a dia. Acho que é isso que tem que acabar, sabe? Acho que a gente tem que acabar com isso para que as pessoas entendam que, se elas estiverem participando, elas têm benefício, senão não tem benefício. Mais alguém, pessoal? Vamos lá. Agora virou meu. Ninguém está falando mais aqui? Deixa eu ver. Temos que ver uma cultura de coletividade cooperativa. Perfeito. Renata, boa, Renata. Adriana Crepaldi, temos que desenvolver uma cultura. É perfeito, Adriana. É isso mesmo. Acho que a mensagem que a gente queria passar é essa. Semana que vem nós teremos todas essas reuniões. Carlos Eduardo, semana que vem, vai fazer essa do reequilíbrio e nós vamos mostrar a vocês tudo o que a gente fez na próxima semana, brevemente, para dar algum retorno de tudo isso que a gente pode fazer. Tá? Qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês tenham, não se intimidem, nos cobrem, qualquer um de nós, estamos à disposição. Outra coisa, insisto, quem estiver disposto a dar depoimento, porque a gente, quando a gente provoca a matéria, o que os caras pedem é assim, cadê a personagem, né? Então, se a testemunhos aí, ou então, vamos dizer, a gente pode pegar e, quanto mais tivermos, mais chances da gente emplacar, sejam assuntos regionais, assuntos nacionais, né? Vamos pensar isso direitinho, a gente volta a falar, mas o que a gente tinha que dar uma notícia para vocês, porque começou a pipocar muito em grupos, que eu sabia que estava parado e coisa e tal, e a gente queria mostrar para vocês que, em momento algum, a gente parou por alguns itens. Eu vou dizer aquilo que foi eleito para nós em 2021 como os nossos focos. 1, materiais, aumento de materiais. 2, vícios construtivos. 3, a parte de legislativa. Um monte de leis que estão por ocorrer, tributária, ambiental e uma série de coisas desse tipo. Tá? Esses, quem sabe, sejam, e, logicamente, mais recursos para viabilizar aí os nossos contratos, as nossas coisas. Ok? Eu acho que alguém botou aqui. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Eu queria alguma coisa. A gente precisa... Poxa, quase que eu esqueço. A gente precisa de algum embasamento técnico, porque, pensem assim, a gente não usa o ACA40. E nós não temos aqui um estudo... vamos dizer, técnico, embasado, profundo, que diga se hoje a gente pode usar ou não pode usar. E para poder usar, eventualmente, o que precisaria ser feito. Isso seria muito importante porque quem produz, quem sabe, sei lá quanto, quase tudo de aço no mundo é a China, e a China só faz CA40. A gente teria uma oportunidade de trazermos para o Brasil
uma quantidade imensa de obras, principalmente nessa parte aí de obra mais pesada, de infraestrutura e coisa e tal. Tá, pessoal? Fala, Carlos Eduardo. Gente, eu não poderia deixar de terminar, acho que talvez essa reunião, comentando um comentário que acaba de ser feito pelo Hugo Cipião. Tanto faz contribuir ou não, que o benefício, se houver, vem para todos. Cipião, infelizmente, meu ponto de vista, e acredito que de todos que estão aqui, esse tipo de pensamento, que é a lei de Gerson, é que tem dificultado muitas ações do nosso setor. A gente vê claramente outros setores de maneira muito bem organizada, trabalhando em conjunto, saindo do olhar do umbigo e trabalhando no coletivo. Eu lamento profundamente esse comentário no final da reunião. E tenho certeza que todos que estão aqui conosco também têm o mesmo pensamento. Obrigado, presidente. Obrigado, Carlos. Mas eu acho que o Cipião foi colocar isso, porque a gente sabe, o Cipião, o quanto que é uma pessoa que participa de tudo, viu, Carlos? O que ele quis dizer é o seguinte, ele sempre participa, e quem não participa acaba tendo o mesmo benefício que ele. Eu acho que foi essa a leitura que ele quis dar, tá? Mas eu também concordo com você, eu acho que é esse o ponto que a gente quis bater. Pessoal, nós vamos voltar aí, na sequência a gente chama vocês. Mas acreditem, nós estamos virando nisso aí e alguma coisa será feita. Isso aí não vai ficar barato, não, tá? Um abraço a todos. Saúde para todos. Saúde para todos. Saúde, abraço. Abraço a todos, saúde. Saúde, Deus. Vamos lá.